A oposição a elas ainda é muito forte, histórica e sem quaisquer justificativas científicas, mas as mulheres vão rompendo barreiras e ocupando cada vez mais espaço. Como é ser a única mulher no Superior Tribunal Militar? Além disso, vamos falar também sobre o papel dos militares na vida pública e política do país. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a ministra civil do Superior Tribunal Militar, a belo-horizontina Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, nomeada em 2007 neste tribunal, onde chegou também à presidência. Ela é mestra em Ciências Jurídicas, Jurídico-Políticas, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e doutora pela Faculdade de Direito da UFMG. Doutora Maria Elizabeth, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer falar com a senhora aqui. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, doutora João Teixeira. É um prazer e um privilégio voltar às Minas Gerais, no meu coração, nem que seja virtualmente, né? Muito obrigado. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem recebidos. Doutora Maria Elizabeth é também professora de Direito Constitucional na UniCeub, em Brasília, é professora de Direito Militar na Javeriana da Colômbia e também na Girona da Espanha, em curso de pós-graduação. Doutora Maria Elizabeth, entre os 14 nomes que compõem o Superior Tribunal Militar, apenas um é de mulher. Como é ser a única mulher aí numa instituição, numa corte que tem mais de 200 anos? Por que as coisas para as mulheres são tão difíceis? Pois é, são difíceis porque as mulheres ainda vivem numa sociedade patriarcal. E por mais que sejam as barreiras e o desafio que nós temos superado, não é? Ainda existem obstáculos que necessitam ser revistos, paradigmas que necessitam ser repensados. Então, é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, um enorme privilégio, não é? Estar à frente da justiça mais antiga do Brasil, que conta com 213 anos de existência, e compartilhar com os meus colegas essas vivências e experiências da caserna, não é, para que nós possamos aperfeiçoar o Estado democrático de direito. Mas existe aí um paradoxo, doutora Elizabeth, é que as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço, sim, nas faculdades de Direito elas estão muito presentes, elas passam em vários concursos, mas à medida em que vai subindo na carreira, elas somem. O que acontece? Exatamente. A questão da mulher, ela é complicada, porque nós nos empenhamos, não é, em ocupar os espaços de poder e, pelo acesso meritório, a nossa ascensão às instâncias superiores, à magistratura, ela é feita, ela é observada. Normalmente, as mulheres são promovidas por antiguidade e nunca por merecimento. Isso por quê? Porque também no Poder Judiciário, os espaços de crescimento na carreira das mulheres, de ascensão, ainda é muito obstaculizado, pode-se dizer. Então, eu sempre costumo brincar dizendo que se a deusa Tênis desvendasse os olhos, ela encontraria poucas de seu gênero na judicatura pátria, sobretudo, como o senhor bem pontuou, nos tribunais adquém e nos tribunais superiores. Mas aqui e ali, entre calvas circunspectas, barbas, ternos e gravatas, ela veria em poucas togas os traços femininos, mas nessas togas perceberia a força e a determinação das mulheres para ampliarem passagens que são muito mais estreitas do que a dos seus colegas homens e para se manterem combativas diante das estruturas institucionais sexistas. Sem dúvida. Agora, o tal do mérito ele é muito subjetivo, portanto, sujeito a distorções, quando deveria ser um reconhecimento a uma demonstração de relevante serviço prestado, alguma capacitação. Funciona como restrição? Funciona como restrição, porque eu acho que é da natureza humana escolher os seus semelhantes. E os homens acabam, não é, escolhendo outros homens para poder compor
as cortes de justiça. Veja bem, o senhor bem colocou, as mulheres hoje representam, e eu tenho essas estatísticas de cabeça, 57,2% dos estudantes matriculados em curso de graduação. Isso segundo o INEP. Então, demonstra que as mulheres elas estão, não é, num crescendo ao ensino superior. E hoje, dentro da justiça comum de primeira instância, elas já giram em torno de 40%. Mas, como eu disse, graças à aprovação no concurso público de provas e títulos. No entanto, quando chega aos tribunais superiores e os tribunais, né, adquém, aí o caminho é bem mais árduo, porque não basta ser uma boa julgadora, não basta ser sequer excelente. Porque, como eu disse, esse acesso que é atrelado à promoção, né, o binômio antiguidade e merecimento, para a mulher só se centra na exigência da idade no exercício da função. E o merecimento acaba, lamentavelmente, sendo uma forma autorizada de cooptação das cortes, predominantemente masculinas, que promovem homens na sua maioria. Alguém se acha mais humano do que outras, né? Agora, diante de tanta dificuldade assim, no dia a dia, são muitos obstáculos para as mulheres. A senhora acha que elas deveriam desistir ou é possível fazer alguma coisa? Não, desistir, eu costumo dizer, nunca foi uma opção para nós mulheres. De Berta Lutz a Maria da Penha, os nossos desafios foi sempre a resistência e permanecer nesta resistência, porque, do contrário, nem a sociedade evolui em termos civilizatórios e nem nós, mulheres, conseguimos ocupar os espaços de poder e obtermos a igualação, que é o que apenas nós queremos. Nós queremos pura e simplesmente a igualdade. Não é? Ninguém é melhor do que os homens ou pior do que os homens, nós somos diferentes. E a diferença, a alteridade, ela tem de ser vista com um novo olhar neste milênio, para que a inclusão se faça presente e construa um novo constitucionalismo, um constitucionalismo feminista, não é? Em prol de segmentos que foram sempre historicamente excluídos, não é? E que fogem das categorias clássicas tradicionais. Ou seja, independentemente do mérito, da capacitação, é importante essa diversidade, a pluralidade na formação, na composição de um tribunal, porque também amplia a visão de mundo desse próprio tribunal, né? Exatamente. E o próprio constituinte originário já sinalizava com a importância dessa heterogeneidade quando ele criou o Quinto Constitucional. O Quinto Constitucional é uma maneira, né, de se arejar o Poder Judiciário, trazendo para dentro dele, como julgadores, os advogados, os membros do Ministério Público, para além dos juízes de carreira. Então, realmente é importante que haja uma oxigenação das instituições e que diversos olhares avaliem o processo, porque, afinal de contas, quando um cidadão bate às portas do Poder Judiciário, não é? O último, ele está pedindo por socorro e é o último refúgio que ele tem dentro de um Estado democrático para ver o seu direito violado ser restaurado. Então, realmente é fundamental, não é, que os segmentos minoritários, não é, que hoje se esbatem num ambiente permeado por um histórico de discriminação, vejam soluções entre os pares que compõem a judicatura para romper essas travas que são opostas à isonomia sistemática. Assim, a senhora disse, então, que elas não devem desistir, mas enfrentar essas realidades, né? Até haver mais solidariedade entre essas mulheres, especialmente aquelas que já alcançaram, conquistaram esse difícil espaço, né? O que pode ser feito para que elas possam subir na carreira de maneira democrática, sem esses obstáculos? Existem menos mulheres. Como romper com isso e com a indicação política, por exemplo, até mesmo para atender aquela política nacional de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário, como deseja o Conselho Nacional de Justiça?
Pois é, era exatamente sobre o Conselho Nacional de Justiça que eu iria falar, não é? O presidente Fux tem se sensibilizado muito com essa questão da discriminação de gênero, porque várias pesquisas foram feitas no interior do CNJ comprovando que as mulheres, por exemplo, têm diminuído, né, a sua ascensão nos tribunais superiores e que a ocupação em cargos de corregedoras, de presidentes, de vice-presidentes é muito diminuta se comparativamente for feito com relação aos homens. Então, o importante, eu sou a favor das ações afirmativas, sempre fui, não é? Porque eu acho que elas devem ocorrer, são ações positivas que devem ocorrer por parte do Estado como uma forma pedagógica de instruir ao cidadão a buscar a igualdade periodicamente, dentro de um período determinado. É claro que quando falo em ações afirmativas, eu não falo no ad perpétuo, eu falo dentro de um período determinado de tempo até que essa igualação seja promovida. Então, eu acho, por exemplo, que nós poderíamos ter, para promover a heterogeneidade dentro do Poder Judiciário, né, uma série de leis que poderiam, de alguma forma, aventar o acesso das mulheres aos tribunais superiores, leis que poderiam, inclusive, constar da própria LOMAN, da Lei Orgânica da Magistratura, não é? Com exceção da Justiça Militar e do Supremo Tribunal Federal, onde a indicação é política e por critério exclusivo do presidente da República com aprovação no Senado, os demais tribunais superiores e tribunais regionais federais, tribunais de justiça, não é? Então, poderia ser, por exemplo, redigido um texto normativo, né, dizendo que, não sei, nessa lista tríplice onde constam a escolha, né, poderia ter obrigatoriamente que constar o nome de uma mulher, não é? Enfim, medidas são possíveis de serem adotadas, não é? Mas o problema é a vontade política para fazê-lo, não é? E deveria haver normas, né, por exemplo, que propusessem que alcançados, isso é uma sugestão apenas, mas não é uma indicação, não é? Alcançado um percentual de 70% de determinado gênero no tribunal, as promoções por merecimento poderiam recair sobre o outro, até se assegurar um mínimo de 30%. Né? E isso poderia prevalecer perfeitamente para o TST, para o STJ, para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais. Seria uma fórmula, né, para implementar um incremento da presença feminina no Poder Judiciário. Né? E dentre essas medidas, que poderiam, inclusive, constar na Lei Orgânica da Magistratura, o próprio CNJ poderia baixar resoluções, não recomendações, mas resoluções, né, que dispusessem no sentido de que as mulheres têm de ser prestigiadas, não é, dentro da sua, vamos dizer, dentro da sua alteridade. Eu participei recentemente, e acho que foi uma grande vitória do gênero feminino, de um protocolo para perspectiva com julgamento de gênero. Eu trabalhei na parte da Justiça Militar Federal e Estadual. E qual era o escopo desse protocolo? Era precisamente sensibilizar os magistrados, né, para a diferença do sexo feminino em contraposição ao sexo masculino dentro dos processos onde as mulheres figurariam ou figuram como réis e como autoras. Eu acho que isso é uma maneira de despertar nos membros do tribunal o talento feminino, por meio das leis, a resplandecência feminina, né, e também a diferença de gênero de um sexo com relação ao outro. E essas normas são importantes não só para lembrá-los, sempre que é importante observar essa pluralidade, como também buscar o aperfeiçoamento da instituição, né? Exatamente. Doutora, agora vou fazer o seguinte, ministra, nesse momento, mudando um pouco o nosso tema, nesse momento de crise política que vive o país, né, os militares sempre aparecem ou são usados, né, para dar essa sustentação política a um governo de momento. Isso é papel das Forças Armadas ou qual deveria ser o papel delas na vida pública e até na política? Eu tenho para mim, de uma forma muito clara, que o papel das Forças Armadas é defender o Estado, né, em toda a sua acepção, mas não dentro da política partidária que é desempenhada
dentro do país. Então, veja bem, a nossa Constituição, e eu costumo dizer isso com muita frequência, entre artigos, alíneas, incisos e parágrafos, tem mais de 5.000 dispositivos. É uma das constituições mais extensas do mundo. E a palavra pátria aparece uma única vez, quando ela se refere ao artigo que trata das Forças Armadas. Isso não é casual, não é? Eu entendo que o Constituinte, o Colégio Formal da Soberania, quando tratou dos militares, não é, entendeu que a sua função constitucional era defender a pátria, os poderes constituídos e a garantia da lei e da ordem. Então, esse, a meu ver, o papel dos militares. São instituições de Estado, não são instituições de governo, e que têm por função defender, ao fim e ao cabo, o regime democrático e o Estado de Direito. Porque quando homens armados, pelo monopólio da força legítima, se amotinam, se desorganizam, não é? Quem sofre as consequências e corre risco dos perigos que isso pode advir é a sociedade civil. E por isso é tão importante que as Forças Armadas sejam controladas, e daí a importância, não é puxando sardinha para a minha brasa, mas daí a importância da Justiça Militar da União, que julga apenas militares e civis, mas militares das Forças Armadas, não PMs e bombeiros, que também são extremamente importantes, mas isso é a nível estadual, não, para que justamente o Estado possa funcionar com perfeição, e a democracia que nós tanto clamamos e que tanto brigamos para que ela fosse alcançada, se perpetue com serenidade. Grande parte dessa crise política, né, foi resultado aí de embates referentes aí, recentemente entre o judiciário e o executivo, especialmente por conta da pandemia. Há sempre aquela discussão de equilíbrio e independência dos poderes. A senhora anotou, registrou, avaliou que houve algum excesso por parte do judiciário, ou ele fez aquele que é o seu papel mesmo? Não, eu entendo que não. Eu acho que a todos nós, poderes do Estado, né, compete uma atribuição, que é constitucionalmente fixada, tudo dentro dos limites constitucionais, esclareço. E o Poder Judiciário, diante do preceito do artigo 93, da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, qualquer cidadão pode recorrer e bater às portas do Poder Judiciário para pedir socorro, e deve, no Estado democrático de direito, é assim que ele deve proceder. O Judiciário tem que cumprir o seu papel e prolatar uma decisão. Então, eu não vi, em momento algum, por parte do Supremo Tribunal Federal, ativismo ou excesso. O que eu vi foi o cumprimento de uma missão, de um papel constitucional que lhe foi atribuído pela Carta Política, pela Lex Magna. Porque se não fosse o Supremo a fazê-lo, quem o faria? Né? Cabe ao Poder Judiciário, na omissão, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, cumprir a sua função constitucional, porque, afinal de contas, cabe a todos nós, né, a concretização das garantias fundamentalizadas, e, neste caso da pandemia, clausuladas como pétreas, né, para que realmente os cidadãos estejam e possam usufruir de um estado de bem-estar social. Lamentavelmente, isso não aconteceu, mas também eu devo reconhecer que a pandemia nos pegou a todos de surpresa. Ninguém sabia como lidar com esse vírus maldito, com esse vírus maligno, né? E, de uma certa maneira, até hoje ainda não se sabe bem. Então, eu entendo que o judiciário agiu bem, andou bem e agiu com muita correção, ao tentar proteger os brasileiros e brasileiras da tragédia que acabou ocorrendo de mais de 600 mil mortes. Né? Porque, apesar do equilíbrio dos poderes, quando existem lacunas, falhas ou omissões de um ou de outro, alguém tem que tomar iniciativa para que o desastre, como o caso da crise sanitária, não se alastrasse mais do que já foi. Né? Exatamente. E cabe ao judiciário fazer e desempenhar este papel. Né? O judiciário não pode ser omisso diante de situações onde a concretização da Constituição e dos seus dispositivos, seus direitos individuais e sociais, que são, a meu ver, os mais importantes, que estão ali esculpidos, não sejam descumpridos. Então, é preciso que haja uma atuação proativa. Esse é o papel do magistrado. Não apenas do magistrado do Supremo Tribunal Federal, do juiz de primeiro grau, de todos nós. Né? Nós é que temos de ser os provedores da ordem constitucional, da ordem democrática no Estado de Direito.
Sim. Ministro, em algum momento já aconteceu, poderá acontecer, de o STM, né, bater as portas do STM também demandando uma situação como essa aí, sobre esse conflito, esse papel das Forças Armadas, dos militares, no conjunto da República? Eventualmente, nós somos uma corte eminentemente penal. Então, nós só julgamos os crimes militares definidos em lei. E essa lei é o Código Penal Militar e, atualmente, a Lei 13.491, que foi editada em 2017, que criou os chamados crimes militares por extensão, aqueles crimes que não estão tipificados dentro do Código Penal Militar. Então, eu acho que conflitos de competência entre atuação de militares na ordem política não é competência nossa. O que pode acontecer, não é que se houver excessos e que esses excessos resvalem em crimes, aí sim esses militares serem julgados pela minha corte, porque, ou melhor dizendo, pela Justiça Militar da União. Porque o que acontece? A competência da Justiça Militar Federal não é, diferentemente da Justiça Militar, por exemplo, ordinária, da Justiça Federal ordinária, uma competência ratione persona ou ratione matéria, não, é uma competência ratione legis, é em razão da lei. Então, é militar tudo aquilo que o artigo 9º do nosso Código e seus respectivos incisos dizem que é delito militar, é crime militar o que o artigo 9º prevê como tal. E a condição do agente ser militar é um dos requisitos para que a infração seja revestida de uma infração castrense. Então, pode, eventualmente, como aconteceu agora, recentemente, na tragédia de Guadalupe, onde o músico e o catador de resíduos foram brutalmente fuzilados por soldados, não é? Numa missão, supostamente, de GLO, de garantia da lei e da ordem. Então, nós vamos julgar os excessos que resvalam em crimes, mas discussões sobre a atuação, não é, se os militares podem ou não estar na política ou nas áreas governamentais, isso refoge à nossa atuação, ao nosso âmbito, ao nosso escopo de competência. A senhora citou essa tragédia aí de Guadalupe, no Rio de Janeiro, né? Que outros tipos de crimes estão tipificados e que estão aí na competência da Justiça Militar para julgá-los? Hoje, todos os crimes, não é, que o militar, porque sinteticamente falando, não é, grosseiramente falando, todos os crimes que são cometidos em detrimento das Forças Armadas, dentro da organização militar, contra a organização militar, que sejam cometidos por um agente militar, basicamente todos esses crimes, a grosso modo, não é, eles são de natureza militar. Então, hoje, não apenas os crimes que estão previstos no Código Penal, mas também todas as leis penais esparsas, por força da 13.491, se forem cometidos em certas condições de tempo, modo e lugar, e o agente, né, que é o perpetrador do delito, podem ser revestidos e se configurar crime castrense. Então, nós podemos julgar da pedofilia aos crimes ambientais, dos crimes cibernéticos à Lei Maria da Penha, que eu, particularmente, entendo que não, mas o tribunal bateu o martelo que nós podemos, inclusive, aplicar a Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica, quando for militar, contra militar, com quem a vítima mantenha relações de afeto ou relações de coabitação. Então, enfim, hoje em dia, nós temos um escopo, né, normativo de praticamente todas as normas penais, né, poderem incidir dentro da justiça, como nós chamamos, da Justiça Federal especializada. E aí nós vamos ter que selecionar, né, quais foram as condições de tempo, de modo, de lugar para a perpetração do delito, para classificarmos se são ou não crimes militares. Então, nós podemos julgar tudo hoje. Como é que se caracteriza, quando começa e termina, essa tipificação? Por exemplo, se o militar estava em atividade ou fora da atividade, enfim, como é que se define que aquele crime... É independente dele estar ou não estar em atividade. Não é? Porque, na verdade, a Justiça Militar da União não julga o crime do militar, ela julga crime militar. Então, ele pode estar até fora, pode estar de férias. Já teve casos, isso gera muita polêmica, isso gera muita discussão sobre a competência, tanto no STJ como no próprio Supremo. Já teve casos, por exemplo, de militares que
que se esbateram, não é, numa discussão por causa de uma briga de trânsito, sem saber a condição de um e de outro. E quando se descobriu que ambos eram militares, o foro foi declinado para a justiça militar, numa briga de trânsito. Né? Então, isso tem causado muita discussão, muita polêmica, porque nós não julgamos apenas, e aí é que é o nó górdio da questão, os crimes propriamente militares, que só o militar pode cometer, como a deserção, como desacato a superior, como maltrato a inferior. Esse só o crime, é só o militar revestido do seu status de militar pode cometer. Mas nós julgamos também os crimes chamados impropriamente militares, que são os crimes comuns, que são praticados por agente militar ou dentro da organização militar. Então, por exemplo, quando um civil entra dentro de uma organização militar e furta granadas, furta fuzis, né, ou mata, ou chega a tirar a vida de um soldado que está de sentinela no dia, isso é um crime militar. Quando há também, por exemplo, o peculato ou estelionato previdenciário, porque todos sabem, né, que existe um pensionamento, sobretudo dos militares mais antigos, né, que deixam para suas esposas e filhos, e às vezes elas morrem, elas falecem, e aí um terceiro se investe e continua recebendo esse dinheiro indevidamente. Isso é um estelionato previdenciário, mas não é julgado pela Justiça Federal comum, é julgado por nós, porque quem, em tese, né, concede aquela pensão é o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. Então, realmente, a fixação da competência ela é feita caso a caso. Ela é feita caso a caso. E como a senhora disse, tem muita polêmica em torno disso. Né? Eu até me lembro que na gestão do ex-presidente Joaquim Barbosa, houve uma discussão também até de extinção da justiça militar, de questionamento sobre a existência dela, porque no país existem, nos estados, apenas 3, se não me engano, que mantêm a justiça militar. Minas Gerais é um deles. Né? Mas só uma diferença, doutor Irão. As justiças militares estaduais, elas julgam PMs e bombeiros, e não julgam civis. A Justiça Militar da União julga civis e militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós não julgamos policiais nem bombeiros. Então, no final daquele grupo de trabalho, o ministro Joaquim Barbosa havia sugerido, né, que se extinguisse as justiças estaduais, o que é uma lástima, porque elas prestam um serviço imenso aos Estados-membros. Aliás, quem sente, não é, com a rebelião das polícias são os governadores. As Forças Armadas não fazem greve, as Forças Armadas não vão, no máximo que acontece são as esposas irem para a rua bater panela em frente ao Palácio do Planalto. Mas, no caso dos policiais militares, a situação é diferente. E, olha, aquilo que dizem, os militares, a justiça é corporativa, ela não é. E, se o senhor me permite dar um exemplo, o caso de Guadalupe, que nós tratamos há pouco, ele foi julgado em 2 anos. Já foi julgado, já tem uma sentença penal. Eldorado do Carajás levou 25 anos para ser julgado e só condenou 2 que foram os comandantes, porque não teve possibilidade de não condená-los, e Carandiru, até hoje está nessa questão, nesse imbróglio jurídico, porque o Tribunal de Justiça, né, do Estado de São Paulo absolveu, houve recurso, e realmente, assim, até agora, a mim parece que não resolveu, eu não posso afirmar com toda a convicção, mas a mim parece que ainda pende embargos, acho que ainda pende recurso. Ao passo que, no caso dessa tragédia que ocorreu em Guadalupe, a condenação, que foi dura, levou 2 anos. Então, a justiça militar é célere, ela é dura porque ela sabe que a tropa insubordinada, que quebra a cadeia de comando, compromete não apenas a instituição militar, e aqui me refiro Forças Armadas, Polícias Militares, Bombeiros, mas compromete a sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito. Muito bem, Mídia. Nós estamos na reta final da nossa entrevista, né? A senhora é reconhecidamente, como até apresentei aqui no início, muito dedicada também ao magistério, ao estudo permanente do direito. É preciso sempre se atualizar? Com certeza, né? Estudar é fundamental. Os americanos têm um ditado que é o seguinte: publish or perish.
publicar ou perecer. E realmente é preciso estudar, é preciso se renovar. Eu costumo brincar dizendo que eu estou magistrada, mas eu sou uma professora. E se enfim, se a remuneração do magistrado, do magistério possibilitasse, né, que eu vivesse só dando aulas, o senhor não tenha dúvidas que eu seria só uma professora, que é onde eu me realizo dentro de uma sala de aula, ensinando para as novas gerações, né, vendo essas novas gerações crescerem, progredirem, como eu tenho visto. Né, eu sou professora há mais de 30 anos, então eu vejo os meus alunos cresceram, né, cresceram e hoje ocupam cargos importantes, alguns são magistrados, outros são professores, outros são diplomatas. Isso, para mim, é uma grande compensação interior, porque isso é que realmente me satisfaz como ser humano. É claro que também ser magistrada me possibilitou, né, que as teses jurídicas que eu sempre acreditei e sempre criei, eu pudesse aplicá-las hoje dentro das minhas decisões, dentro dos meus votos. E por isso é preciso sempre se atualizar, é preciso sempre se renovar, é preciso sempre estar em sintonia com o que se passa no mundo, porque é fundamental que hajam esses diálogos institucionais, esses diálogos entre outras cortes, para que nós também possamos, né, nos aprimorar na judicatura. É o mínimo que nós podemos fazer se nós somos hoje aquilo que Montesquieu fala, a boca da lei. Então, é preciso que nós estudemos para que nós possamos prestar a melhor jurisdição possível ao cidadão. Parabéns por essa crença e por exercê-la, né, no dia a dia do aperfeiçoamento aí da justiça e do judiciário. Agora, a senhora, como professora, como que avalia a formação dos operadores do direito e o critério de ingresso na magistratura, por exemplo, que é baseado no tripé faculdade, concurso e curso? Não, lamentavelmente, doutor Eurão, eu tenho que reconhecer que, infelizmente, a nossa sociedade ainda é elitista. O sistema de cotas para os afrodescendentes possibilitou realmente o acesso daqueles hipossuficientes, daquelas minorias mais desfavorecidas. Mas existe ainda um elitismo muito grande daqueles que podem passar 2 anos estudando sem precisar trabalhar, não é? Existe ainda um funil social imenso dentro de uma sociedade de desiguais, como é a sociedade brasileira. Mas, assim, lamentavelmente, o caminho não pode ser outro a não ser o aprimoramento intelectual. Eu acho que, claro, é preciso também, isso é fundamental, que o magistrado tenha uma certa idade, tenha uma certa vivência, porque julgar o semelhante é uma tarefa, que eu digo, dolorosa e difícil, e requer maturidade. Não é? Muitas vezes o jovem, imbuído de toda a boa vontade, não tem essa maturidade. Então, é preciso fazer aquilo que seguiu o conselho de Nelson Rodrigues: jovens envelheçam, porque aí se tornarão melhores julgadores. Com certeza. Ministra, como a gente faz com todos os nossos entrevistados, entrevistadas, a gente pede, então, a indicação de leitura. Por favor, o que o senhor tem para a nossa audiência? Foi muito bem. Eu tenho esse romance, o romance da minha vida, de Leonardo Padura, que, para mim, é um dos maiores escritores contemporâneos, né? Um dos maiores escritores da atualidade. É um cubano que escreveu O Homem que Amava Cachorros e vários outros. Eu já li todas as suas obras, e eu recomendo vivamente. Aqui é um romance, ele sempre escreve sobre a ilha, ele sempre escreve sobre Cuba, ele nunca imigrou, porque justamente sua fonte de inspiração vem de lá. Então, ele é realmente um autor que eu estou lendo agora, porque não existe o melhor livro, não existe o livro predileto. Né? O bom livro é o livro que a gente escolheu para ler na hora, porque todos os livros são grandes, todos os livros são maravilhosos, e eles compõem a nossa vida, né, e a nossa formação. Então, eu queria também aproveitar para falar em livros bons e maravilhosos, para pedir aqui ao Milton Ratum que escreva o 3º volume, que eu aguardo ansiosa, né, do Lugar Mais Sombrio. Ele já escreveu A Noite da Espera, escreveu Pontos de Fuga, já li os 2, estou aguardando assim, com muita ansiedade o 3º volume, que não sai. Foi publicado pela Companhia das Letras, e eu estou assim, aguardando com volúpia que esse volume. Então, por favor, Milton Ratum, publique logo o 3º volume, porque eu estou ansiosa para poder lê-lo. Muito bem, Milton Ratum também, faça esse apelo aí, junto com a doutora Maria Elizabeth aí.
Boas indicações, com certeza. Eu conversei aqui com a ministra Maria Elizabeth Rocha, que é ministra civil do Superior Tribunal Militar. E falamos aí sobre as agruras, as dificuldades, os obstáculos, os desafios das mulheres, especialmente aí na magistratura, tanto mineira como também nacional. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora aqui. Muito obrigada, sou eu quem agradeço ao senhor, agradeço a Marges por este convite e estou sempre à disposição quando me chamarem. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da Marges, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Vamos ficar por aqui. Obrigado e até a próxima.